Shalom, bem-vindos a Minutos de Chuva. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que eu acredito que você, se assistir até o fim, vai entender muito bem. Desde o século IV existe uma discussão muito grande sobre a pessoa de Yeshua. Seria ele uma divindade da Trindade? Seria ele o próprio Deus? A Bíblia traz as respostas. Nós não precisamos ficar buscando respostas em filósofos, em teólogos, em achólogos. Não. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo, futuro a qual nós falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que os visite? Tu, versículo 7, o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provastes a morte para todos. Então nós vemos aqui que só esse capítulo número 2 encerra esse assunto de trindade, de unicismo. Yeshua, Jesus, foi criado por Deus. Não se fala mais no assunto. O livro de Hebreus nos fala também sobre um sacerdócio. E esse sacerdócio, ele se encontra no capítulo 9 de Hebreus. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia candeeiro e mesa, e os pães da propiciação, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro em todo o seu redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E aqui vem dando a descrição sobre o santuário terrestre. No versículo 11, preste atenção, capítulo 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um bem maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse versículo liquida duas duplicadas de uma vez. A primeira, a ideia do adventismo, que Yeshua ficou do Calvário até 1844 no Santo. E só depois de 1844 é que ele adentra ao Santíssimo, inicia o juízo investigativo e até hoje esse juízo está sendo feito. Aqui ele diz que ele entrou uma vez por todas, uma única vez. Outra coisa, nem pelo sangue de bodes e nem de novilhas. Por que bodes? Porque no dia da expiação eram 2 bodes apresentados, sendo que um era oferecido como sacrifício, o seu sangue espargido na Arca da Aliança. O outro, a novilha, era queimada todinha, a novilha vermelha, e as suas cinzas eram usadas para a purificação. Aqui encerra esse sistema de sacrificial, não tem necessidade, mas acabou, Yeshua encerrou. Aí nós vemos esse pessoal na internet, porque surgiu a vaca vermelha, surgiu não sei o quê, e está trazendo não sei de onde, vem dos Estados Unidos, vem daqui, vem dali.
Tem o Instituto do Templo que vai reconstruir o terceiro templo. Em primeiro lugar, nós estamos já no quarto. O terceiro templo é o templo de Esdras. Outro detalhe, não existe nenhuma profecia que fale desta reconstrução. Ezequiel 38 fala simbolicamente da reconstrução do templo de Esdras. A Bíblia, em Apocalipse, diz que lá não vi templo algum. O templo é o próprio Senhor. No versículo 13. Porque se sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os purifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Esse versículo põe uma pá de terra nessas utopias do YouTube, dessas pessoas que querem apenas like, ensinam mentiras e heresias. Nada de vaca vermelha, nada de templo. Yeshua é o sacrifício perfeito. E ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque assim foi estabelecido, né? Assim foi determinado que ele, como nosso sumo sacerdote, que está na presença de Deus, interceda por nós diante do Pai. Como funciona isso? Em poucas palavras. Desde a criação do Éden até o Sinai, o sistema sacerdotal era o de Melquisedeque. Como se diz isso? Porque nós vemos citações. Quais os mandamentos eram observados? Nós temos algumas indicações. Nós temos o sábado, o sétimo dia. Nós temos a questão das ofertas, a Caim e Abel, ofertas de gratidão. Nós temos a questão de alimentos puros e impuros, que Noé sabia que distinguir uma coisa da outra. E nós temos a questão de Abraão ao dizimar e o seu neto, Jacó, ao dizimar. Então nós vemos que esses eram os mandamentos básicos do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Com o surgimento do sacerdócio araônico e de uma nação instituída, foram criadas outras leis que estavam relacionadas a uma nação, a um povo. Com a morte de Yeshua, esse sacerdócio perde a sua eficácia. Não se tem mais necessidade, muito menos de reconstruir um templo. Porque se fosse para reconstruir, ora as bolas. É só observar que os judeus detêm a maior parte dos recursos do mundo. Um judeu só, se for necessário, construiria um templo ali todinho de ouro e diamante. Mas não vai acontecer, porque essa não é a permissão divina. E como eu disse em Apocalipse, não foi visto nenhum templo. Outro detalhe, Yeshua é o sacrifício perfeito. Nesse sacerdócio que é instituído, dizendo que ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, se encontra em Hebreus, capítulo 7, versículo 21. Vou ler para vocês. Mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Yeshua é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso que você está vendo nesses movimentos judaizantes, presta atenção, judaizante é uma coisa, messiânica é outra. Quem são os judaizantes? Esses grupos que eram messiânicos e que adotaram crenças do judaísmo, que defendem a construção do quinto templo, porque o quarto era o de Herodes. Eles falam que é o terceiro, porque desconhecem. Que falam da questão da vaca vermelha que foi achada, que é um sinal, tudo balela, conversa para ganhar like. Aí eles colocam no YouTube, acharam uma novilha vermelha, aí todo mundo vai lá ver o que aconteceu, né? Tem alguma coisa especial. Tudo conversa perdida.
nós estamos sob o sacerdócio de Melquisedeque. O nosso sumo sacerdote não precisa de sangue de bodes, de novilhas, de ovelhas. Ele foi o sacrifício perfeito e ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Toda vez que você adentrar na presença dele e pedir ali a remissão dos seus pecados, ele apresenta ao Pai e você é perdoado. Aí você diz, e os mandamentos? Quais? Simples. Nós temos os que antes do Sinai já era guardado, sábado, oferta, dízimo, alimentação, não é? Puro, impuro, nós já temos. Então isso nós mantemos. E as festas? A Bíblia nos relata algumas festas. Festa dos ázimos refere-se a uma festa que nós celebramos por causa do pecado, para tirar o pecado das nossas vidas. Pentecostes refere-se à festa do derramamento do Espírito Santo sobre a terra, sobre a pregação da palavra. Trombetas anuncia a volta de Yeshua. Tabernáculos anuncia o milênio. Estas festas nós mantemos, além do sábado semanal. Lua nova, marcar os meses. Então, se você tem dúvida, basta conferir. Nós, na maioria das vezes, temos um pouquinho de preguiça de lermos a Bíblia, um pouquinho de preguiça de avaliarmos, e ficamos sendo induzidos por teologias sem fundamento. Nos acompanhe no canal. Se esse vídeo lhe interessou, se inscreva, dê um like. Se você discordou, no comentário diz eu discordei e nos fale por quê. Isso vai ajudar nós a revisarmos, porque às vezes pode passar alguma coisa equivocada da nossa parte. Se você gostou, diga gostei. Isso vai ajudar esse canal a alcançar mais vidas e acabar com essa fantasia de judaizante que tanto atormentou os apóstolos e que hoje está impregnado na Techuvá. Shalom, shalom.